Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Foca no Enem. Programa que te deixa muito afinado para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Tá chegando a hora, né, gente? Tá pertinho demais. E a aula de hoje tá muito boa, viu? Olha só, nós vamos estudar Física e Biologia. São duas disciplinas que exigem muita concentração. Então vamos deixar de conversa? Eu convido agora os professores Renato Martins e Jailson Nobre do Over Colégio e Curso. Boa noite, professores. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa, viu? Boa noite, é um grande prazer. Hoje vocês trouxeram aqui, vão trazer Biologia e Física. São duas disciplinas que exigem muito, né, dos alunos. Exatamente, Com tudo certeza. junto, né? A gente vai trabalhar junto aí alguns temas, né, que são pertinentes na prova, muito recorrentes. Então, professores, fiquem à vontade, aqui o programa é de vocês, sintam-se em sala de aula. Boa aula para vocês. Muito obrigado. Vamos lá, Renatão. Vamos lá, vamos Uma embora. questão bacana aqui, certo? De física que envolve também biologia, né? Então vamos lá. Considere que, de forma simplificada, a resolução máxima de um microscópio óptico é igual ao comprimento de onda da luz incidente no objeto a ser observado. Observando a célula representada na figura ao lado e sabendo que o intervalo de frequências do espectro de luz visível está compreendido entre 4 vezes 10 a 14 Hz e 7,5 vezes 10 a 14 Hz. A menor estrutura celular que se poderia observar nesse microscópio de luz seria, se necessário, utilize a velocidade da luz C 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Renatão, tem uma estrutura aí, né? E aí, essa estrutura celular, é isso? E tem aí algumas organelas citoplasmáticas. E aí, Renatão, tem como você dizer as funções dessas organelas citoplasmáticas? Na hora, vamos lá. Bom, turma, nós temos aqui, né, uma imagem de uma célula, né, a principal unidade funcional de todo e qualquer ser vivo, né, com exceção dos vírus, mas nós temos também uma questão quase certa de cair na prova, né? São 21 anos de Enem e a gente tem aí uma recorrência muito grande de organelas celulares, tá? Então vamos fazer aqui um apanhado geral, rapidinho, sobre as funções dessas organelas. Em primeiro lugar, a gente tem que entender, já que se trata de uma célula animal, por exemplo, né? A gente está vendo aqui na imagem, essa célula animal ela tem uma estrutura eucariota, ou seja, ela tem um núcleo organizado, conforme a gente vê ali quase ao centro da célula. Dentro desse núcleo, nós temos um centro de comando, né? Uma vez que é justamente dentro dele que se encontra o DNA, né? O material genético. Além disso, rodeando a estrutura do núcleo, nós temos o retículo endoplasmático. Uma dica importante é você saber diferenciar os dois. O retículo endoplasmático liso, ele produz esteroides, né? Produz geralmente gorduras, lipídios para a própria célula. Já o rugoso, ele produz proteína, justamente por causa da grande quantidade de ribossomos em seu entorno, né? Então é uma estrutura muito importante também, já que boa parte das estruturas da célula são compostas por proteína. Temos aqui também o citoplasma, como vocês podem ver, extremamente diferenciado, cheio de estruturas. Convém lembrar da importância do complexo golgiense. Qual é o papel dele? Secreção. Toda vez que uma célula precisa despejar algo, né, para o meio externo, ela secreta por meio de vesículas geradas no complexo golgiense. Então, função do complexo, secreção celular. O citoesqueleto, ele dá todo o arcabouço estrutural à célula, para que a célula não fique tão flácida, né, fique mais estruturada. E temos também, né, a membrana, que é o revestimento mais importante de toda e qualquer célula, e uma forma de desintoxicar, né? Tanto o retículo liso quanto o peroxissomo são estruturas que degradam toxinas que chegam até a célula. Essa estrutura que está em vermelho, eu chamo a atenção, a estrutura que está em vermelho, que é o lisossomo, participa da digestão de nutrientes que chegam até a célula. E por que ela está em vermelho? Porque é uma estrutura pertencente à célula animal. Isso significa dizer que toda estrutura que aparecer em vermelho, ela vai estar presente exclusivamente neste tipo de célula. Ou seja, passando o slide agora, a gente vai para a célula vegetal. E na célula vegetal, né, vai entrar aí para a gente, pronto,
Na célula vegetal, percebam o seguinte, nós temos várias estruturas em vermelho, ou seja, significa dizer que somente a célula vegetal tem essas estruturas. Mas, Renato, você falou agora que a célula animal tem o lisossomo que atua na digestão. Estou vendo aqui na célula vegetal que não existe lisossomo. Perfeito, porque essa função é atribuída ao vacúolo, né? Parede celular, que é um revestimento extra. Nós temos poros que permitem a comunicação, a troca de substâncias entre células, que está ali embaixo, né, o plasmodesmo. As demais estruturas, todas elas que estiverem em preto, né, elas são estruturas compartilhadas pelos dois tipos celulares, célula animal e célula vegetal. Só para constar, glioxissomo é uma estrutura que atua mantendo a conversão de gorduras em açúcares quando uma célula precisa de energia, né? E no caso, né, a característica mais importante dessa célula vegetal é a sua capacidade de fazer fotossíntese, que está também numa das nossas questões, né? O cloroplasto, essa organela verdinha, é justamente ela que armazena pigmentos que participam do processo fotossintético. Então, estamos aí com a maior parte, né, das estruturas citoplasmáticas. É bom revisar. Show, show, show. Muito bom, muito bom. E arrocha o nó aí. Vamos lá, vamos lá. Então, agora vamos para a questão de física. Gente, é o seguinte. A pergunta é, ele deu aqui um intervalo, né, de frequência da luz, do espectro de luz visível. 4 vezes 10 a 14 Hz. E 7,5 vezes 10 é 14 Hz. Ele perguntou o seguinte, a menor estrutura celular que se poderia observar nesse microscópio de luz seria... Gente, olha que questão massa. Vamos estudar aí, vamos lá. Então, o seguinte, para que eu tenha menor comprimento de onda, eu tenho que ter maior frequência, certo? De acordo com a equação da ondulatória, fundamental da ondulatória, certo? Uma maior frequência vai ter um menor comprimento de onda. E aí nós vamos calcular esse comprimento de onda. E vamos observar qual a menor estrutura pode ser observada, certo? Nesse microscópio. Então vamos lá. A velocidade da luz, né? É o comprimento de onda vezes a frequência. Eu tenho uma frequência que é 7,5 vezes 10 a 14 Hz. Que é a maior frequência, para obter o menor comprimento de onda. Então, vamos para cá. Lambda, né, vai ser o quê? A velocidade da luz sobre a frequência máxima. Gente, a velocidade da luz foi dada na questão. 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, certo? E a frequência máxima foi dada o quê, Jailson? 7,5 vezes 10 a 14 Hz. Quando eu faço essa divisão de 3 dividido por 7,5, eu vou obter 0,4. Certo? E tenho 10 a oitava dividido por 10 a 14. Jailson, o que é que eu faço agora? Olha só, quando eu dividi 3 dividido por 7,5, deu 0,4. Agora, 10 a oitava dividido por 10 a 14. Então, eu vou conservar a potência de 10 e subtrair os expoentes. Então, eu vou ter 8 menos 14, dá menos 6. Olha que legal. Só que agora, o que é que eu vou ter? Eu transformei lá o 0,4 e coloquei 4 vezes 10 é menos 7, certo? Só que aí tem um detalhe. Na nossa figura, os valores estão em nanômetro. Então, eu vou transformar essa unidade de metro em nanômetro. Aí, o que é que eu fiz? Coloquei 400 vezes 10 a menos 9 metros. Só que 10 elevado a menos 9 é 1 nanômetro. Ah, Jailson, então você colocou como agora? Eu coloquei aqui 400 nanômetros. Aí, de acordo com a nossa figura, certo? A menor estrutura que pode ser observada vai ser qual, Jailson? A menor estrutura que vai ser observada vai ser o retículo endoplasmático, que é 420 nanômetros, de acordo com a figura lá, certo? Ok? Essa questão muito é uma onda, boa né? questão, muito boa questão, certo? Agora, vou pedir uma pausa rapidinho para vocês. Podem ali tomar uma aguinha, porque agora eu tenho um recado muito importante para você que está em casa, gente. Falar de ensino que dá resultado de verdade é falar do Over Colégio e Curso. Não é à toa que o Over se tornou a escola número 1 no ranking do IDEB e top 10 no Brasil.
E isso não sou eu que estou dizendo não, viu? São os dados do Ministério da Educação. O Over é hoje uma escola referência que tem a inovação como ponto-chave, além do foco nos resultados em todas as idades. O Over tem 237 medalhistas nas mais variadas Olimpíadas do Conhecimento. E só em 2020 aprovou 420 estudantes no SISU, sendo 62 deles em medicina. Tudo isso com o aporte de uma plataforma que integra o mundo online e offline, usando a tecnologia a nosso favor. Tá entendendo o que é resultado de verdade? Acesse agora mesmo overcolegecurso.com.br e descubra mais da educação infantil ao cursinho. Ensino que dá resultado é Over. Matrículas abertas 3231 1001. 3231 1001. Tá aí a dica pra você. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco segue aí a nossa aula, tirando todas as suas dúvidas com os nossos professores do Over Colégio e Curso. Não sai daí que eu volto já.